O fim nunca é o fim, é apenas o começo. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você está chegando aqui agora, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho de notificação. E também já deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Quando a gente vai ler a passagem de João, onde fala ali a respeito da morte de Lázaro, automaticamente a nossa mente, o nosso racional, ele nos leva a pensar que Jesus chegou ali atrasado. Todo mundo tem essa perspectiva, esse olhar sobre essa passagem. Até que o Senhor nos traga uma nova perspectiva, mostrando de fato o que Ele queria nos ensinar com aquele acontecimento ali. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia, o seu atraso, na verdade, foi um ato de amor. Um ato de dar uma nova perspectiva, não somente para Maria, para Marta, mas para Lázaro também, e até mesmo para os seus discípulos, inclusive para nós também. Jesus sabia que em algum momento todos os cristãos teriam esse conflito, sobre a ressurreição, uma vez que ele morreu e ele já tinha deixado anunciado em toda a passagem, em toda a Bíblia, já tinha esse prenúncio de que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E durante todo o seu ministério, Jesus deixava isso bem claro. Nas entrelinhas ali, muitas das vezes os discípulos não conseguiam entender, mas ele sempre deixou isso muito claro. E ele sabia que em algum momento a gente poderia ter esse conflito, Poxa, mas será que isso é verdade? Será que isso é de Deus? Será que isso vem de Deus? Será que ele ressuscitou mesmo? E com a ressurreição de Lázaro, e posteriormente também com a sua própria ressurreição, Jesus nos deixa um recado de que o fim não é o fim. O fim é apenas um começo. Hoje mesmo você pode estar passando por uma situação, por um momento difícil, por um momento perturbador na sua vida, em qualquer área que seja, e pode ser que você esteja achando que acabou, que não tem mais chance, você não tem mais perspectiva de nada, você não consegue ver esperança no seu futuro. Deus está deixando uma mensagem: o fim não é o fim é apenas um começo. Deus pode pegar o que para você, o que para a ótica humana é o fim, é o limite, Deus pode fazer um recomeço. Se o autor e consumador da nossa fé pode transformar a morte em vida, Ele pode transformar também a tristeza em alegria, o sofrimento em esperança. E aqui eu não estou anulando que fatos ruins podem acontecer na nossa vida, dificuldades, preocupações possam vir ao nosso encontro, mas que a gente precisa estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Quando os nossos olhos estão em Cristo, qualquer adversidade se torna apenas um pano de fundo para aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Em 2 Coríntios 4:16 vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ou seja, tudo que existe nesse mundo, seja bom ou seja ruim, uma hora vai acabar de fato. Inclusive a morte também, Uma hora ela vai ter fim. Porém, tudo que é eterno está em Cristo. A nossa visão precisa ser transformada. Nós precisamos olhar para a vida, para a nossa volta, com o olhar de Jesus, com o olhar de Cristo, olhar por uma nova perspectiva, não com um olhar pessimista, um olhar pesado, ainda que o mundo esteja desabando à nossa volta, ainda que eu olhe para alguma coisa e aquilo não esteja da forma como eu gostaria que estivesse. Entenda uma coisa, uma simples verdade do Evangelho: o preço já foi pago por Jesus. Aceita isso é graça de Deus. E não confunda, quando Jesus nos disse para não nos preocuparmos, ele não estava falando que a gente ia viver um conto de fada, que a nossa vida ia ser perfeitinha, ao contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus falou isso, ele estava considerando todas as nossas lutas, todas as nossas adversidades, os medos, a ansiedade que a gente iria enfrentar aqui nesse mundo. Então ele sabia exatamente, porque tudo isso ele passou também. Só que na verdade o que Cristo também sabia é que uma vida cheia de temor não dá espaço para fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível eu chegar até Deus e obter dele um direcionamento, obter dele um conforto para que eu consiga enfrentar essas adversidades. Então não é o que nos cerca, não é o que nos acontece, não é a adversidade que vem até nós, não é os conflitos que chegam até nós
e muito desses conflitos a gente até nem tem controle, né? Que vai determinar como que vai ser a nossa vida, que vai determinar onde que nós iremos chegar, que vai determinar onde nós vamos chegar, o que vai determinar como que vai ser a nossa vida, é a fé que nós temos em Deus. É o fato de nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, olhando somente para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Eu gosto de uma frase que uma irmã que me discipulou durante um bom tempo sempre dizia: Ju, mantenha os pés firmes na rocha e os olhos fitos em Jesus. Ou seja, a rocha é Cristo. Então eu estou firme em Jesus, com os olhos em Jesus, então não tem como dar errado. Não significa que eu não vou sentir triste, não significa que eu não vou sentir medo em determinado momento, mas significa sim que apesar do medo, apesar da ansiedade, apesar das adversidades, eu vou continuar caminhando, crendo que o Senhor está acima de todas as coisas, inclusive da morte. Então, se nesse momento a vida está desmoronando diante dos seus olhos, se você está repleta, cercada de situações desconfortáveis, né? Situações que estão te trazendo medo, angústia, apatia, situações que estão te deixando sem dormir, saiba que você pode descansar na sombra do Altíssimo. Portanto, a partir de hoje, deixe para trás toda preocupação. Não que você não tenha motivos para se preocupar, mas porque você tem fé e confiança de que existe alguém que pode lidar com toda essa preocupação muito melhor do que você. Até o próximo vídeo.